Bom dia, crianças! Bom, estamos iniciando mais uma aula. Hoje é quinta-feira, não é? E na aula de ontem nós trabalhamos com história, dando continuidade ao nosso assunto sobre as famílias, os diferentes tipos de famílias. Ontem nós lemos um pouco sobre a adoção, não é? Sobre as crianças que vivem nos orfanatos, que estão lá esperando que as pessoas vão adotá-las, vão acolhê-las para terem uma família também, porque toda criança tem direito a uma família, tem direito a amor, carinho, não é? A atenção. Então, muitas crianças não têm esse apoio familiar, não têm os seus familiares, o pai, a mãe, um parente próximo que possa cuidá-lo. E essas crianças acabam indo para esses orfanatos, são esses lugares que acolhem essas crianças e elas ficam ali, estudam, brincam, convivem com as demais crianças, com os funcionários, não é? Até o momento que acontece de uma delas ser adotada. E como vimos no texto de ontem, infelizmente muitas crianças, não é, com idade mais avançadas acabam ficando mais tempo nesses orfanatos, porque quando as pessoas vão lá, acabam sempre se interessando por crianças mais novas, por bebezinhos, e as crianças com maior idade acabam ficando para trás. Vocês leram, não é? Nós lemos juntos os depoimentos de 3 crianças, inclusive uma delas já era adolescente, já tinha idade ainda mais avançada, e lá ela falava dessa vontade, desse desejo de ser adotada, de ter uma família. Então a atividade de ontem, uma parte foi sobre isso, onde vocês deveriam elaborar algumas perguntas que vocês gostariam de fazer para essas crianças, o que vocês gostariam de saber sobre elas, saber sobre, né, essa convivência no orfanato. E a outra atividade era a respeito da família de vocês, onde vocês deveriam desenhar a família de vocês, todas as pessoas que compõem a família, não é? Esse ambiente familiar que convive, mas tem esse convívio mais próximo, e também falar algumas pessoas, não é, da família de vocês de acordo com as características. Qual era a pessoa mais calma, a pessoa mais engraçada, mais risonha, não é? A pessoa mais nervosa também. Então você deveria escrever o nome de cada familiar que possui aquela característica, aquela personalidade. Então, essas atividades, todas as respostas eram pessoais, cada um de vocês fizeram da forma de vocês, né? Cada um fez do seu jeitinho, falando a sua opinião, o que, né, você gostaria de perguntar sobre a sua curiosidade, sobre a família, sobre cada familiar. Então, é uma atividade que existe uma correção, não existem respostas certas e erradas. Cada um fez da sua forma. Então, nós já vamos pular para a nossa atividade de hoje. Hoje é aula de geografia e como nós estamos trabalhando com escolas, a nossa atividade de hoje, a primeira também é sobre isso, sobre o direito de estudar. A partir das próximas aulas, vamos entrar num assunto diferente sobre os direitos da criança e hoje nós já vamos puxar um desses direitos que tem ligação com a escola, que é o direito de estudar. Toda criança tem o direito de estudar, de frequentar a escola quando está tendo aulas. Agora estamos num momento de pandemia, não está tendo aula presencial, não é? Mas vocês estão tendo aulas em casa, aulas virtuais, né? Videoaulas. Então, toda criança tem direito a estudar, tem direito a aprender. Então, nós vamos ver hoje aqui nessa atividade, né, que algumas crianças não têm o seu direito cumprido. Apesar de terem o direito de estudar, elas não estão frequentando a escola, elas não estão estudando, não estão realizando atividades, infelizmente por conta também da pobreza, porque muitas crianças precisam deixar a escola para trabalhar e assim ajudar financeiramente em casa, ajudar os pais, ajudar os familiares, as pessoas que ela convive. Então, infelizmente, ainda existe muito disso hoje no nosso país. Muitas crianças que não estão frequentando a escola, que precisam abandonar o ambiente escolar, que apesar de matriculadas, precisam deixar de frequentar. E nós vamos ver agora por quê, certo? Então abram os livros na página 102, o livro de Geografia, para ler aqui o texto, o direito ao estudo e à educação. E depois vamos ler o texto, criança deve trabalhar? Vamos lá na página 102.
Vamos começar aqui. O direito ao estudo e à educação. Leia o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um documento onde lá existem todos os direitos e deveres que cada criança possui. Na próxima aula de Geografia, eu vou trazer esse exemplar para mostrar para vocês, certo? Esse documento. Aqui na nossa escola nós temos ele em forma de um livrinho e lá existe uma lista com todos os direitos que você possui, que toda criança possui, certo? E também os deveres. E um desses direitos é o direito ao estudo e à educação. Vamos ver aqui o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente a respeito disso. A criança ou adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Aqui tem algumas palavras que talvez vocês não conheçam, por exemplo, visando. Aqui ao lado tem as explicações. Visando significa pretendendo, ou seja, a criança ou adolescente tem direito à educação, pretendendo ao pleno desenvolvimento. Pleno desenvolvimento significa formação completa, desde a educação infantil até o ensino médio, certo? Que é quando faz o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, e assim a partir dali eles já podem sair para trabalhar ou fazer uma faculdade, uma outra formação, um ensino superior, né? Mas muitas crianças também, né, quando chegam nessa fase, que já são adolescentes, jovens, não conseguem fazer uma faculdade, porque às vezes não conseguem passar numa faculdade pública e também não têm condições de pagar uma faculdade particular, porque são muito caras. Então vamos ver aqui. No Brasil, existem crianças que não frequentam a escola. Por que acontece isso? Acompanhe a leitura do texto feito por um professor. Então, esse texto que nós vamos ler aqui, que diz criança deve trabalhar, foi feito por um professor. É um relato de um professor falando, não é? Um dos motivos de que as crianças deixam de frequentar a escola, certo? Que é por conta do trabalho infantil. Vamos ver. Quando você vai de casa para a escola, já deve ter percebido que em alguns cruzamentos há crianças vendendo guloseimas, pequenos objetos, flores e etc. Há também as que fazem malabarismo, por exemplo, e depois pedem dinheiro aos motoristas em troca do pequeno espetáculo. Muitos pais sabem que elas trabalham, são pobres e o dinheiro que o filho traz para casa é de grande ajuda, mas não sabem que o mais importante para a criança é ir para a escola e ter tempo para brincar. Aqui na nossa cidade, nós não costumamos ver muitas crianças, vendendo coisas nos semáforos, nas ruas, mas nós vemos muitas crianças pedindo dinheiro, pedindo ajuda, às vezes sentadas no chão, nas calçadas, nas portas das lojas, e quando nós passamos, elas pedem uma ajuda, pedem algum dinheiro para comprar comida, para levar para casa. E muitos pais sabem que essas crianças ficam nessa situação, que elas vão para as ruas para pedir dinheiro, que elas às vezes vão lá para a feira nova, onde vende frutas, verduras, e lá essas crianças ficam carregando carros, carregando compras das pessoas, dos adultos, para conseguir algumas moedas, para conseguir R$1, R$2. E os pais aceitam muitas vezes essa ajuda vindo das crianças, dos seus filhos, mas eles não refletem no quanto está prejudicando o seu filho, o futuro dele. Porque a criança deve brincar e estudar. O dever da criança é estudar também, assim como um direito. Realizar as atividades, também ajudar em casa em algumas tarefas domiciliares, Quando a mãe precisa, por exemplo, fazendo tudo o que está de acordo à sua faixa etária, ao esforço que ela consegue. Não pode fazer nada além daquilo, não pode fazer trabalho de adulto,
não pode trabalhar, porque isso é errado, isso prejudica muito o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento psicológico da cabecinha dela e o futuro também. Porque se ela não estudar, como ela vai aprender a ler, a escrever, para assim futuramente, quando se tornar um adulto, que é quando ela vai chegar na fase certa para trabalhar, como ela vai exercer uma boa profissão, né? Sendo que a criança não estudou, não teve esse preparo escolar. Então, é uma situação muito triste, muito difícil também, não é? Então, temos que agradecer sempre a Deus e aos pais também, por incentivar o estudo, incentivar que vocês frequentem a escola, não é? Porque muitas vezes você que bate aquela preguicinha, que fala até que não gosta de estudar, que não quer fazer atividade, que está cansado, mas vocês têm que parar para pensar no privilégio que vocês têm. Porque é um privilégio hoje vocês estarem tendo aulas, né? Estarem fazendo as atividades, porque muitas crianças não estão tendo esse direito exercido. Em vez de estar estudando, como você está aí agora em casa, assistindo a aula, fazendo atividade, essas crianças estão nas ruas, essas crianças estão nas lavouras, fazendo plantação, né? Do calos nas mãos, sofrendo ali para trabalhar, né? Dando suor, e elas dariam tudo para estarem como vocês estão agora, em casa, assistindo aula, fazendo atividade, ou frequentando a escola quando tem aulas presenciais, certo? Então, no momento que bater essa preguicinha de fazer atividade, de assistir aula, lembrem disso, do privilégio que vocês têm, do presente que vocês têm de estarem estudando, de estarem fazendo as atividades e de terem pais que incentivam o futuro de vocês, certo? Então, agora nós vamos ver aqui as questões dessa atividade. São apenas 4 questõezinhas, certo? Letras A, B, C e D, em que você vai ter que responder a respeito da leitura desse texto, a respeito de tudo que a Pro falou para vocês sobre esse assunto. Vamos ver aqui? No Brasil, há crianças que não frequentam a escola? Sim ou não? Aqui no nosso país, existem crianças que não frequentam a escola? Sim ou não? Vocês vão marcar aqui o xizinho no quadro indicado. B. O que essas crianças fazem no lugar de estudar? O que elas estão fazendo? Se elas não estão na escola, se elas não estão fazendo as atividades escolares, o que é que elas estão fazendo no momento em que deveriam estudar? Letra C. Como essas crianças poderiam voltar para a escola? O que deveria acontecer? O que elas deveriam deixar de fazer, não é? Para voltar à escola, para poder voltar a estudar? O que deveria ser feito para que elas tivessem esse direito de voltar a estudar, de poder estar na sala de aula, estar fazendo atividade? Letra D. O que é possível fazer para essa situação mudar? O que é possível fazer para essa situação mudar? As crianças devem deixar de trabalhar, as crianças devem continuar trabalhando, né? Os governantes devem buscar uma forma de ajudar essas famílias, ou não, está tudo certo, essa situação de pobreza, né? Porque como a Pro falou, muitas crianças precisam trabalhar porque os pais não têm condições financeiras. E esse dinheiro que essas crianças arrecadam nas ruas, conseguem pedindo nas ruas ou trabalhando, esse dinheiro vem para dentro de casa para assim eles poderem comer, não é? Comprar o que necessita, pagar o que necessita, mas sabemos que isso é errado, que quem deve trabalhar é o adulto, né? É o pai, é a mãe, é a pessoa que é responsável por aquela criança e não a própria criança. Então, o que é possível fazer para solucionar, para essa situação mudar? Na sua opinião, o que deve ser feito? De que maneira? Certo? Então, no livro aqui de vocês, atividade apenas com essas questões, certo? São 4 questõezinhas bem simples a respeito da leitura desse texto e a respeito de tudo que estou falando aqui para vocês, ok? A segunda atividade de hoje também é sobre geografia,
mas é uma atividade interdisciplinar entre geografia e história. Nós estamos chegando perto, não é, de um festejo, de uma comemoração muito importante no nosso país e que é também comemorada em outros países. É uma comemoração tradicional que acontece todos os anos, não é? Que é a festa de São João, festas juninas, certo? Que é comemorada em todo mês de junho, todos os anos, não é? Com muita comida típica, com muitos trajes típicos, né? Roupas específicas. Aqui nós já comemoramos muitas vezes na nossa escola, né? Fizemos aquela festinha com roupas, com pedaços de pano, de retalhos, não é? As menininhas com os vestidinhos rodados, os cabelos trançados, os laços, pintinhas nas bochechas, né? E vocês traziam pratos típicos, traziam pipoca, cocada, amendoim, bolo de aipim, né? Diversos tipos de bolo de milho, traziam milho cozido também. Então, é uma festa muito rica, muito alegre, muito colorida, muito cheia de animação. E aqui na nossa cidade, e em várias cidades, não é, do nosso país, são realizadas festas para comemorar, não é? Festas nas ruas, quadrilhas. Então, a atividade de hoje é exatamente sobre isso. Vocês deverão realizar uma pesquisa para ser feita no caderno. E nessa pesquisa, vocês devem dizer quais são os lugares que costumam comemorar essa festa, a festa junina, a festa de São João, e de que forma cada lugar comemora. Primeiro, pesquisando sobre o Brasil, quais os lugares no Brasil, quais as regiões brasileiras costumam comemorar essa festa e de que forma realizar essa comemoração, certo? E também pesquisar alguns países, não é, diferentes do exterior que também comemoram essa festa. Quais outros países comemoram essa festa? Vocês vão dizer também se nesses países a comemoração é feita da mesma forma que aqui no Brasil? O que tem de semelhante, né, de parecido? O que tem de diferente, tá bom? Então, realize essa pesquisa. Eu vou mandar para vocês tudo direitinho, explicadinho, por escrito também. E vocês vão fazer a pesquisa no caderno de vocês, tá bom? A atividade de hoje, essa atividade no livro, nas páginas 102 e 103. 102 é apenas a leitura do texto e na 103 as questões. E essa pesquisa que eu estou solicitando de vocês para ser feita hoje, viu? E me enviar no máximo até amanhã de manhã, para fazer essa correção e fazer a socialização, a leitura de algumas aqui para vocês na aula de amanhã, tá bom? Então é isso, tenham todos um ótimo dia, realizem as atividades, porque tem alguns alunos que não estão realizando as atividades, que estão com atividades atrasadas, e isso é muito prejudicial, prejudica vocês mesmos, porque ficam com notas pendentes. Como vocês sabem, nós estamos tendo aulas presenciais, então todo o processo avaliativo é feito por essas atividades que vocês me enviam, que vocês realizam. E se vocês não realizarem essas atividades, como vocês serão aprovados quando chegar no final do ano, não é? No ano anterior, teve toda uma questão a respeito de aprovação, e esse ano é da mesma forma. O aluno que não realizar a atividade vai ficar reprovado. Não vai ter como ser aprovado, certo? Não vai ter como avançar de série. Então, precisam realizar todas as atividades, certo? Tirar um tempinho, olha para sentar, pegar os cadernos, os livros, ver qual atividade está pendente e realizar. Porque vai ser feita a correção e a avaliação em cima de tudo que está sendo trabalhado, de todas as atividades que eu estou enviando para vocês, tá bom? Então, chame o papai, chame a mamãe, a vovó, o tio, a pró da banca, quem ajuda vocês a realizar essa tarefa, tá certo? E façam as atividades atrasadas, porque é essencial, não pode deixar de ser feitas, tá bom? Então, até a próxima aula, um grande beijo e tchau, tchau!